Olá, dia 7 de setembro de 2016, dia da independência, um dia especial. E num dia especial, uma entrevista especial. Está conosco hoje o presidente do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias, Almir César Vieira, que conseguiu, o objetivo. Ficou aí quase 8, 9 meses tentando isso, que era ter acesso, que o conselho presidido por ele, que é o Conselho do Marcílio Dias, tivesse acesso às dependências do clube. Uma ordem judicial expedida na tarde de ontem dá ao Almir e seus conselheiros o direito de realizar no dia 8, nas dependências do estádio Dr. Ercílio Luz, na secretaria do clube, da reunião para aprovação, Assembleia Geral para aprovação, não digo novo estatuto, alterações, feitas no estatuto do Marcílio Dias. Lado Cardoso, boa tarde primeiro. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que é um momento importante na história do Marcílio Dias e, como você bem abriu aqui, você estava poético hoje, dizendo que uma data importante, um assunto importante, e o Marcílio Dias é importante para todos nós. E vamos ter aí já a Assembleia para tentar direcionar o Marcílio Dias, colocar nos trilhos. E é o que nós esperamos que isso aconteça, que esse grupo que está aí consiga exatamente colocar o Marcílio Dias nos trilhos. É o que precisa. Depois ele vai caminhar a maneira que dá para caminhar. Almir, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, telespectador, TV Univado. Almir, por que demorou esse tempo todo, Almir? Para que se tomar, que era uma coisa líquida e certa, só existia um conselho. Sim. Um conselho, ponto. Faz, era ponto final. Dizia-se 2 conselhos porque o presidente falava para todo mundo que ele tinha nomeado um conselho, coisa ilegal. Mas o conselho sempre foi um só, sempre foi o conselho eleito pelos conselheiros do clube, de direito. Por que demorou tanto tempo o desfecho disso aí? Eu entendo que é intransigência, Intransigência da própria diretoria executiva, já que houve uma eleição legítima lá do passado, e a ordem cronológica normal dos processos, que o processo ele não chegou nem ao fim, Houve despachos interlocutórios claros, então, uma ação de obrigação de fazer lá no passado pela obstrução que a executiva vem tratando em relação ao conselho, ao pleno exercício do conselho. Então, o tempo, eu acredito que por intransigência da executiva e pela própria ordem cronológica do processo. Então, qual foi o prejuízo para o Marcílio Dias nesse período de quase um ano de ausência no comando do Conselho? Olha, muito prejuízo. O primeiro grande prejuízo é para a credibilidade do clube, Toda essa discussão política que nunca foi nossa vontade, todas as minhas manifestações sempre foram no sentido do bom senso e de uma boa conversa, com certeza causaram um grande arranhão na imagem do clube. O segundo, financeiro, que eu não sei nem se é mensurável, nenhuma parte é mensurável, lá já na obstrução da aprovação do orçamento lá em dezembro, no qual cabe aos conselheiros vincularem as receitas durante o ano, nós tivemos um gasto que não se sabe quanto, para uma Copa Santa Catarina que não valeu nada, que não se aproveitou nada. As 4 primeiras rodadas do campeonato da Série B agora provaram isso. Lá atrás nós íamos vincular uma parte da receita para o Profut, o Profut, que foi algo que já está sendo discutido há quase 3 anos dentro do clube, era uma bandeira de defesa nossa. Com o Profut nós corrigiríamos, nós passaríamos a dar um direcionamento diferente ao clube na parte financeira. O clube teria as suas certidões negativas, principalmente a previdenciária emitida aqui. Agora, como já foi amplamente falado, é obrigação.
o clube apresentar antes de qualquer campeonato profissional. O ofício da CBF do dia 1º de agosto declara isso. Perdemos essa oportunidade porque, com a obstrução da executiva, aconteceu o que a gente mais temia, que era o não pagamento tempestivo, né, ou não pagamento da primeira parcela, que tinha um prazo, conforme nossa orientação e conforme disposto na portaria 29 de julho. E não foi cumprido, pelo que nós sabemos, não foi cumprido. Então, assim, para entender o prejuízo financeiro é muito grande. O prejuízo não é só o financeiro. Pelo que você está me colocando aqui, que hoje o Marcílio Dias perdeu a oportunidade de fazer o refinanciamento no Profut e, se for fazer agora, não vai ter condições de pagar, honrar com os compromissos. Isso quer dizer que, se não tiver negativa, não vai competir. Não tem futebol profissional. Como nós já tínhamos alertado, o que acontece? O artigo 10 do Estatuto Torcedor é bem claro, a CBF e as federações já indicaram que será cobrado. A partir dos próximos campeonatos do ano que vem, não estavam cobrando por uma conveniência para esperar o desfecho do término do Profut. O Profut, ele nos daria uma redução de multa e juros no nosso crédito tributário, previdenciário, na ordem de quase 5 milhões, um pouco acima de 1,5 milhão. Então, o que acontece? O primeiro prejuízo o Marcílio deixou de gozar, de usufruir de um benefício de redução da sua dívida um pouco maior de 1,5 milhão, por conta dessa obstrução causada pela diretoria executiva. Tu quer dizer para mim que o Marcílio deve a Previdência 5 milhões? O montante consolidado com multa e juros é bem próximo disso. Então, como é um parcelamento especial, ele trouxe algumas inovações que seria a redução da multa e juros, e nós perdemos isso. O que cabe agora ao Marcílio é fazer o parcelamento ordinário em 60 meses sem essa redução. Ou seja, uma parcela de R$80 mil aproximadamente por mês. Era 11, né? Quem conhece a situação, era 11 inicialmente, os primeiros 24 meses. Quem conhece a situação financeira, conhece um pouco do Marcílio Dias, hoje o Marcílio tem uma folha de 80 mil. Num campeonato, vamos que o Marcílio suba, que é o desejo de todos. O Marcílio subir, nós vamos iniciar um campeonato catarinense ano que vem, em janeiro, em que nós vamos ter que levantar 80 mil por mês, 960 mil reais, quando que o Marcílio teve um orçamento anual de 960 mil? Poucas vezes. Apenas para pagar a parcela do débito previdenciário. Isso para jogar. Dar condições de jogar. Isso para jogar. Só para jogar. Depois dos 80 mil, nós vamos correr atrás de uma folha de pagamento e manter a redução do déficit, conforme a obrigação legal. Então, assim, o prejuízo, Eladio, respondendo aquela tua pergunta, talvez as pessoas que estavam causando essa obstrução não tenham, não tivessem a noção exata, é muito grande para o funcionamento normal do clube. Ou talvez até porque o Brasil tem umas coisas assim bem complicadas. O Brasil, nas leis, coloca e tal, principalmente na área do desporto, é um negócio complicado. Eles fazem, daqui a pouco vão lá, mexem, emendam, a emenda fica pior do que o soneto, e eles apostaram de que esse Profut não vai vingar em 2017. Sim. Esse foi o pensamento deles. Justamente. Agora, quem age com prudência? Houve uma ADIM, né, no STF, de um partido político, que o STF já deu toda a indicação, inclusive eu já tinha falado aqui, o relator é o catarinense, Dr. Teori, já deu a indicação por conta até do prolongamento da data, trabalhado lá em março com a bancada da bola, de que essa ADIM não vai prosperar. A própria CBF enviou o ofício já a partir de um acordo que tinham negociado com a própria bancada da bola de que a partir de agosto iria cumprir. Então, várias federações estão cumprindo e a gente sabe que a catarinense vai cumprir a partir de janeiro. Então, os campeonatos profissionais têm que cumprir por força de lei e da própria orientação do órgão maior que é a CBF, a Confederação. Então, os clubes de futebol catarinense para disputar futebol profissional a partir do ano que vem têm que apresentar certidão negativa. Para o Marcílio apresentar, é aquilo que já foi falado, nós temos que aderir a um parcelamento de 60 meses. Complicado. Muito complicado, uma situação delicadíssima para o Marcílio Dias. O Marcílio Dias que está aí correndo atrás de uma recuperação dentro da competição para subir para a primeira divisão. E aí vem um balde de água fria desse tamanho no dia 7 de setembro. Só uma coisa para mim. Eu não acredito, pelo que fiquei sabendo até agora, que o Zé, que
queria ser candidato à reeleição, não tem a mínima condição. Que o outro candidato seria o Ego, também não tem a mínima condição, não vai ter apoio de ninguém para ser candidato. Vocês têm um nome em mente, pelo menos, para você dizer, assim, para assumir o Marcílio Dias a partir de 15 de outubro, lá novembro, quando é que se Olha, nós estamos a um pouco mais de um mês antes das eleições do ano que vem. É certo que esses nomes têm que sair por consenso, pelo menos entre as pessoas, né, que participaram da Assembleia no dia 16, os conselheiros de novembro do ano passado. É preciso sair consenso. Havia uma conversa lá no passado, a gente entender a atual situação do Marcílio, do nosso conselho, das pessoas, né, que com mais boa vontade, né, e disposição, todos viam talvez no nome de fora, mas o nosso estatuto ele traz muita restrição a isso. Então, assim como outros estatutos Brasil afora, a nossa proposta, a proposta que vem do estatuto a ser aprovado no dia 8, ela flexibiliza um pouco isso, ou seja, poderia se ventilar o nome, lógico, depois de um grande processo de sabatina do Conselho, poderia se, resumindo, poderia se ventilar uma pessoa... O Eládio, não é conselheiro do clube. Isso, alguém que tivesse realmente requisitos que o credenciasse, um diferencial a ser sabatinado pelo Conselho e vir para a próxima eleição da Executiva. Eu entendo que isso é uma situação hoje muito complicada de acontecer. Isso está no esboço desse estatuto de vocês? Existe. É algo muito assim, bem detalhado, não é fácil acontecer, porque cabe de qualquer jeito ao Conselho decidir. E vai exigir muita coisa também. A pessoa tem que ter um diferente, não é qualquer um. Não está aberta a porteira para dizer, seria uma salvação, eu vou me candidatar. Uma tábua de salvação para o Marcílio. A pessoa não vai se candidatar. Se ela tivesse um diferencial realmente que o credenciasse, um grande empresário com perfil de administrador, com uma determinada experiência, que o credenciasse depois de uma sabatina realizada pelo Conselho, depois de uma aprovação de ampla maioria, ele poderia ter a chapa aceita desde que cumprisse os outros requisitos do Estatuto que todos os conselheiros têm que cumprir. Isso era uma possibilidade lá atrás, só para ficar claro. Eu acredito que nessa eleição dificilmente vai acontecer pelo período em que o Estatuto vai ser aprovado. Vamos ao break, mas eu vou dizer uma coisa para ti antes do break. Com esse pré-requisito, tudo aí que precisa, o cara jamais vai ser presidente do Marcílio. Me perdoa. Não tem. Com esses pré-requisitos. Se ele cumprir credencial, se for uma pessoa que realmente vai trazer, eu acredito que o Conselho aprova. Mas não tem condição, tu não encontra essa pessoa hoje. Isso disposta, a pessoa não está disposta, né? Mas não está disposta. A flexibilidade está lá. Mas a pessoa não está. Não vais encontrar a pessoa disposta. Vamos ao break, retornamos na sequência com o presidente do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias, Almir César Vieira. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Unisport e o primeiro bloco do Unisport teve o apoio de Rai Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta. Stefano Zevanoli, 1008 e o telefone 3241-2809. Eladio Cardoso, e o segundo bloco, já que eu esqueci o primeiro, tem o apoio de quem? É sempre assim. Tem o apoio de quem? O segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty, sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas e uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que é o assunto que nós estamos debatendo aqui com o Almir. Eu já vou entrar de imediato com o Almir. Almir, esse artigo que reza dessa possibilidade, que o Zélio sempre defendeu essa tese, tá? De que um rico, ele quando ganhasse a loteria, ele ia ser presidente, ele ia ser treinador, ele ia fazer isso, ele só ia contratar uma secretária bonita. Com a Mega Sena eu só ia contratar uma secretária, preparador físico que eu não posso, preparador do goleiro que eu não posso. Treinador eu ia ser, tesoureiro eu ia ser, secretário eu ia ser. Então não cabe os requisitos. Ia dizer para ti, ia fazer um time que todo mundo ia ficar feliz, que aí era se eu fosse rico, se eu ganhasse na Mega Sena. E todo mundo ia bater palma, porque ia ser campeão. E esses requisitos do Zélio, está dentro do estatuto? Ele seria o presidente? Com esses requisitos, que ele quer ser o dono da O dono, senhor, eu vou botar o dinheiro. Eu entendo que tudo que é muito concentrado não dá certo.
A essência de uma associação, que é o Marcílio Dias, é democrática. Então, tem que ter, sim, uma figura de um presidente, bom administrador, que saiba delegar as funções para as pessoas certas. Mas está tão democrático que nunca ganha nada. Não vai a lugar nenhum. Então, só para que a gente entenda aqui... Marcílio sempre teve muita concentração de poder. Tá, Pouco líder que soube liderar e delegar realmente as funções e cobrar resultados. Você é um conhecedor profundo da reforma desse estatuto, desse item especificamente. Dá para você tentar dar uma explicada assim? Esse item é artigo 90, por exemplo, estou chutando, artigo 92, para a presidência do clube, ou parágrafo tal, que fala a respeito disso, o que ele diz explicitamente? Na verdade... Que pode ser uma pessoa estranha, alheia à sociedade, ao clube... A regra matriz segue a mesma. Nós somos uma associação, a pessoa tem que ser associada, ela tem que ter idoneidade moral, ela tem que ter fidelidade ao quadro de sócios, ela tem que virar conselheiros. A regra é a mesma, não muda. Por conta da nossa situação política, existe uma regra transitória que existe em outros clubes. Esse estatuto ele tende a caminhar, a direcionar o Marcílio para um lado mais profissional da coisa. Então, vários clubes têm essa flexibilização. Criciúma trouxe presidente de fora dos quadros, vários clubes que pensam no profissionalismo Brasil afora, o cargo executivo ele é tratado de uma forma diferente. Às vezes a pessoa não tem aqueles 4, 5 anos no quadro de sócio e tem todos os requisitos morais, financeiro, é uma pessoa que pode agregar, que consegue reunir as forças em prol realmente de uma gestão administrativa que valorize o clube, né? Que direcione ele realmente para um caminho de fortificação. Então, o grande empecilho sempre é o tempo da fidelidade. O nosso estatuto ele é muito restritivo, o atual, mais do que vários outros. Ele cria, você tem que ser pelo menos em 2 mandatos conselheiros, 1 mandato e meio, você tem que ter uma idade de 35 anos que não é justificativa hoje nem mais para ser governador, não existe outro estatuto, nós tivemos vários clubes aí com pessoas com 24 anos, 25 anos, bons administradores, o Vila Nova, o presidente atual, o Bahia, que é um clube importante. Então, o nosso estatuto, ele é, como eu falei, ele é restritivo, ele cria entraves à entrada. Então, os requisitos morais, de idoneidade, em relação, continuam ali para qualquer outro, para quem é sócio, para quem é conselheiro e para quem supostamente poderia ser sabatinado. Agora, o requisito de tempo, o cara ele não é conselheiro, não tem 1 mandato e meio de conselho. Excepcionalmente, apenas esse requisito para depois de uma sabatina, como eu falei, essa pessoa que tivesse realmente credencial poderia ser sabatinado, não quer dizer que existe período da sabatina, da aprovação pelo conselho, né? E depois ele vai demonstrar as credenciais, o projeto que realmente vai ser válido, talvez melhor do que os candidatos conselheiros, e aí havendo quase um consenso do conselho, a chapa dessa pessoa seria indicada, seria aceita, para concorrer talvez com outro conselheiro. Isso não veda que um outro conselheiro que tem os requisitos apresente a sua chapa. Como eu falei, é uma regra que vai vir nesse estatuto, mas eu acredito que não vai ser implementada nessa eleição, não tem como, né? Porque nós não teríamos hoje o tempo hábil, de acordo com os prazos para a eleição, para fazer essa sabatina, para analisar profundamente um projeto de alguém, verificar se essa pessoa tem essas credenciais. Mas já é uma abertura, um direcionamento para o futuro. Então deixa eu ganhar na Mega Sena para vocês abrirem isso aí. Tá, e dentro dessa situação, acredito que a chapa atual sairia... Com relação ao mandato, continuará sendo 2 anos? Continuará sendo 2 anos. Com uma reeleição? Uma reeleição. Só. O estatuto ele vem em consonância com a lei 13.155, que traz, né, uma responsabilização, administração temerária. Então, o que foi criado algumas situações, responsabiliza o mau gestor, né, temerariamente, conforme previsto na lei. Foi criado a comissão fiscal, que nós tínhamos uma comissão temporária fiscal, se transformou em um órgão, é um órgão do clube hoje, o Conselho Fiscal. Nesse novo estatuto existe o Conselho Fiscal, que vai ter uma maior independência, autonomia, tem que ter o acesso amplo e restrito. Ou seja, aquele que se propor a estar na executiva, ele tem que efetivamente dar liberdade de fiscalização. Nós estamos pregando uma maior transparência. Esse estatuto, depois de aprovado, ele tem que ir para o site para um conhecimento amplo e restrito do todo torcedor conhecer.
talvez tu não tenha... Eu vou pular só um pouquinho o assunto para 2 respostas aqui que eu tenho pendente já 2 programas. Primeiro, é verdade que foi interditado novamente aquela grande arquibancada? É igual você, pela internet eu ouvi falar. A informação que eu tenho, eu vou até dar informação aqui, que a polícia foi lá e tinha uma sala fechada lá. E quem estava junto do Marcílio Dias, orientando lá a polícia para levar lá para baixo, disse que aquela sala fechada não tinha nada dentro. Não, isso aí não tem nada, está vazia. Não, mas nós queremos que abra. Abrir a sala era tudo da Fúria. Aí os caras mandaram tirar tudo e disseram que por enquanto está interditada. Não, mas se tiraram... Sanado o problema. Não, se tiraram, sanado o problema. Eledo, eu estou te dizendo para ti o que falaram, que a polícia disse que está interditado por enquanto. Tá, Almir, dentro do... E outra coisa, uma explicação que eu quero dar aqui, a pessoa já me perguntou 2 dias atrás, desculpa, Almir, é que aconteceu no jogo do Marcílio Dias contra o Ercílio Luz, que um jogador do Marcílio Dias rasgou a camisa. E foram no banco, pegaram a camisa do 12 ou 13 lá e deram para o cara vestir, o cara jogou. Eles perguntam se é normal. É normal, pode. Quem está no banco pode ceder a camisa. A única coisa que tem que fazer é que o árbitro tem que relatar em súmula que o jogador que estava jogando com a 3 passou a jogar com a 13. Isso aí não tem problema. Então, continua que eu queria dar essas 2 respostas. Com relação ao Marcílio, o futuro do Marcílio Dias, que depois dessa sua colocação do Profut já ficou nebulosa para 2017 para frente, haja vista o custo mês só do refinanciamento, só, não contando outras coisas. Você perdeu praticamente 1 ano de administração por imposição da executiva, que não autorizou você entrar, não fazer nada. E você agora está entrando praticamente 1 mês e meio por aí para conduzir uma eleição. Já passou na tua cabeça o baralho que deve ser isso aí? É muito difícil. Muito difícil, nós temos exata noção do tamanho do baralho, mas nós estamos aqui justamente para conduzir. Nós nunca fugimos da nossa luta de um Marcílio melhor e mais forte. Sempre procuramos unir o conselho e chamar todos para o bom senso. O Marcílio Dias ele só vai crescer se nós tivermos efetivamente objetivo, meta, um planejamento estratégico. E quando eu falo em planejamento estratégico, não é da boca para fora. Nós conversamos muito com uma pessoa que talvez seja um ícone no Estado em relação a isso, para nos ajudar em relação a um planejamento estratégico de 6 anos para o clube, ele saber efetivamente por Professor Enio? Professor Enio, conversamos bastante com ele. Foi diretor administrativo do Avaí 5 anos. Um trabalho profundo, levou o Avaí ao prêmio ISO 9001, único no Brasil, de administração. Lógico que agora está um pouquinho difícil, porque ele justamente não está lá. Mas é um trabalho com início, meio e fim, que tenha continuidade, que seja seguido efetivamente. Homem, só, nós temos 2 minutinhos ainda. A situação do Marcílio, eleição. Eu sou sócio, o Zé é sócio, conselheiro e tal, eu vou me inscrever. A ideia de vocês é um consenso. Então vai ser aberto para que haja inscrição e essas inscrições serão avaliadas? Seria isso? Sim, existem os requisitos do estatuto, existem as causas de impedimento, existem aqueles que podem estar com os direitos suspensos por conta de ausência de prestação de conta, existe tudo isso que vai ter uma comissão eleitoral, que por sinal ontem eu chamei essa reunião para o dia 12 aí, é uma reunião do Conselho, que vai acontecer dia 12, justamente para a comissão eleitoral, para a formação da comissão eleitoral. É uma comissão temporária, com tempo muito certo importante, até o dia da eleição, e que vai nos ajudar a presidência a conduzir a eleição e verificar quem cumpre e quem não cumpre os requisitos. Possivelmente, essa condução, a nossa intenção é que seja composta por pessoas, conselheiros notáveis, aqueles natos mais antigos, talvez mesclado com um mais novo, e que seja algo bem claro e bem transparente, de acordo com o estatuto. Apresentando-se mais de uma chapa não havendo consenso, não tendo nenhum requisito que impeça de participar, aí vai ser bater chapa a chapa, o que não seria ideal. O ideal seria o consenso. Seria, nesse momento, um consenso, né? Até por tudo que vem acontecendo. Tu vê, nesse ano que a gente analisa assim,
Não que com a tua gestão não fosse acontecer, pudesse acontecer coisas erradas também. Às vezes não é como o cara quer, mas teve aquele problema da entrada na Copa Santa Catarina. E o mais grave de todos para mim é esse do Profut aí, que uma coisa poderia ser resolvido até com uma certa tranquilidade. Quem tem exata noção do que nós perdemos, nós perdemos o tempo, né? O Marcílio ele já perdeu lá por volta do ano 2000 o tempo de se profissionalizar, que os nossos adversários se profissionalizaram. Agora, nesse período do Profut, mais de 200 clubes endividados resolveram ou praticamente estão resolvendo a sua situação através do Profut. Muitos deles já estão buscando, junto às suas prefeituras e estado, espaço para serem de treinamento, iniciando um período de maior profissionalização. Então, além do engessamento, de uma perda de redução de multa e juro milionária e da possibilidade de continuar funcionando o futebol profissional, perdemos isso, né? Perdemos uma boa oportunidade de crescimento. Almir, obrigado, foi um prazer. Esperamos que na próxima vez já venha aí com as soluções. Domingo seria uma boa. Você... Domingo, mas é... A reunião é quarta-feira. É quinta-feira, quer dizer, a reunião é quinta-feira, amanhã. Se você puder. Vou ver. Se podendo, a gente conversa. A gente já tem uma noção. O horário é que me impossibilita um pouco. Esse horário de domingo. A gente já tinha falado. Mas vou vendo depois. Obrigado, Almir. E boa sorte, né? Obrigado, boa sorte. Zélio, pelo espaço, Eládio. Um abração a todo torcedor marcilista. Confie no nosso trabalho. Nós queremos um Marcílio Dias cada vez mais forte, que retorne efetivamente ao seu lugar. O Marcílio é um clube forte, sempre repito, com tradição. E todo esse arranhão aí na imagem dele, com certeza, tudo isso vai ser reconstruído, vai ser desfeito. Quando eu assumir lá, que eu ganho na Mega Sena, que assumir tudo, eu vou te colocar no conselho. Tu vai ser o meu braço direito. O Eládio eu não quero nem que passe na frente. Eládio, um abraço. Até amanhã. Um abraço e até amanhã.